Olá para você que está assistindo essa live do YouTube. Deixe seu comentário, deixe seu gostei, se inscreva no canal. Isso é bastante interessante para a gente estar crescendo nosso conteúdo aqui no YouTube, tá? Para vocês aqui que estão entrando no Instagram, pessoal, a gente já vai dar início à nossa live, certo? Então, procura um lugar aí para você estar assistindo essa live bem tranquila. Que hoje a gente vai falar de uma coisa, apontar erros, que é uma coisa não tão interessante para a gente fazer, mas que é necessária, certo? E aí eu também peço a vocês, caso vocês queiram participar da nossa live aqui, basta você preparar um localzinho aí para você achar que você acha interessante, certo? Que você se sinta à vontade para fazer uma pergunta aqui ao vivo, tá? A gente vai chamar vocês. Coloca o legalzinho aí, coloca o tchau, tá? Envia para os amigos, clica bem nesse aviãozinho que tem aqui, acho que mais ou menos aqui que ele tá. Clica nele, envia para os amigos, tá? Pra gente aumentar o público aqui da live. O Instagram, a cada dia ele tá restringindo mais o nosso poder de chegar até vocês, certo? E aí, por quê? Porque ele quer que a gente faça pagamentos para tá chegando até vocês, certo? Mas aí a gente vai falar hoje sobre erros na pecuária. E aí você pode estar enviando para os seus amigos que acham esse tema interessante, certo? É só clicar nesse aviãozinho e enviar. E deixa seu gostei aí, deixa seu tchauzinho, manda boa noite, tá? Pra gente aumentar um pouco essa audiência, certo? Já a gente vai dar início à nossa live. O amigo Márcio entrou aqui. Boa noite, Márcio. William Gabriel deu um tchau aqui. MV Zeceiro. Legal. Esperar vocês. Pessoal, mais uma vez eu peço, tá? Para vocês enviarem essa live para os seus amigos. É só clicar nesse aviãozinho aqui e aperta lá em enviar. E aí enviar para 10 amigos aí, 5 amigos, pra gente aumentar um pouco esse público, tá? Mas a gente vai começar a live, independente do tanto de gente que tem aqui assistindo, tá? Independente da audiência. Carlos Eduardo, Maurício Naranjo, Léo Mota, Matheus Oliveira. Pessoal, de onde vocês são, tá? De onde vocês estão assistindo a gente nesse momento, manda aqui pra gente estar interagindo um pouco mais. A outra live que a gente fez foi uma live de interação muito boa, tá? Vocês mandavam as perguntas aqui e a gente ia respondendo. Hoje a gente quer manter esse mesmo raciocínio, certo? Cris Rodrigues, oficial, boa noite. Esperando mais gente entrar. Deixa eu ver quem tá online. Carlos Eduardo, Matheus, Cris e Márcio. Manda aí de onde vocês são, tá? O que vocês fazem. Não falo espanhol não. Arranha um pouco, mas não há nada. Mas pode falar aí que a gente entende, tá? André Medeiros acabou de entrar. Amigo André. Deixa eu ver quantos minutos a gente tá. Mazieira acabou de entrar também. 4 minutos. Só fechar os 5 minutos que a gente começa a live, tá, pessoal? Vocês que estão entrando aí, fala de onde vocês são, tá? De onde vocês estão assistindo a gente. Vocês são estudantes, são técnicos, são pecuaristas. Fala aí pra gente saber um pouco como é que tá a nossa audiência aqui, certo? E se vocês puderem fazer o favor de indicar essa live para o amigo de vocês, é só clicar nesse aviãozinho aqui e enviar para ir para 3 amigos, 4 amigos, pra gente aumentar um pouco a audiência, tá certo? Só ver aqui, fechou os 5 minutos. Então, pessoal, a gente vai começar, tá? Vai dar início à nossa live aqui. Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente trouxe hoje, tá?
erros comuns da pecuária. Se alguém tiver aí, puder mandar esse comentário, tá? Erros comuns da pecuária. A gente vai fixar o comentário da pessoa para essa pessoa ficar aqui com o comentário, tá? Para quem entrar, tá sendo informado do que é a nossa live. Deixa eu só... Zootecnia. Sou zootecnista. Para quem não me conhece, tá, pessoal? Eu sou Nairlon Sampaio, zootecnista, formado pela Universidade Federal do Piauí. Trabalho com bovinocultura e ovinocultura, mas hoje eu estou trabalhando mais com a área de bovinocultura, tá? Bovinocultura de corte e bovinocultura de leite. Pronto, dando início à nossa live, pessoal. Erro comum que a gente tem aqui na nossa região, no nosso país, tá? Isso é um erro comum que abrange todo o território brasileiro, não é só aqui no Nordeste. É o manejo de pastagens, tá? E a gente vai elencar alguns pontos aqui e vocês devem ter um pouco de cuidado. A gente já falou sobre manejo de pastagem, a gente teve uma live só para isso, e agora a gente vai apontar alguns erros que tem nesse manejo de pastagem. A gente não vai aprofundar, tá? Só nesse tema, e a gente vai falar um pouco só dos erros. Mas caso você tenha alguma dúvida, pode ir enviando aí, tá? Se quiser, deixa eu só fixar o comentário aqui. Foi o William Gabriel que mandou, para as pessoas que entrarem saber, certo? Pronto, fixado o tema da live. Então, pessoal, vocês que estão entrando aí, deixa um tchauzinho, tá? Um gostei aí, um joinha, pra gente estar aumentando um pouco essa audiência, certo? Pastejo. A gente sabe que 80% das pastagens, como a gente falou na outra live, são degradadas, aí entre 70% e 80% são pastagens degradadas, o que deixa a nossa produção muito aquém do que ela pode chegar. A gente tem um rebanho comercial maior e pode colocar também no coração, tá? Eu vi um coração aí, pode colocar nesse coração aí sem pena. A gente tem o maior rebanho comercial do mundo, mas não tem a maior produção, tá? A gente fica atrás dos Estados Unidos na produção de carne. E aí mostra a nossa ineficiência ainda, tá? Nosso potencial de crescimento que a gente tem na parte de pecuária, na parte de produção. E aí um ponto que a gente tem que levar muito em consideração é o pasto. Por quê? Porque 90% dos nossos animais que são abatidos aqui são oriundos de pastagem, tá? São oriundos de animais de pastagem, animais criados em pasto. E muitos deles são exclusivamente pasto. A gente sabe que tem muitas propriedades que não fazem a mineralização, não dá um suplemento para esses animais. Desculpa só o barulho que tá fazendo aqui, é porque é assim mesmo a live aqui. A gente não tem um estúdio ainda para estar fazendo uma coisa mais fechada para vocês, tá? Então tem esses barulhos aqui. Só fechando aqui o raciocínio, esses animais são oriundos de pastagem, não recebem suplemento, nem um sal mineral às vezes, certo? Aí depende muito da região que a gente está falando, do produtor, tá? Que não emprega tecnologia. A gente tem a média de produção de arrobas, como eu falei na live anterior, e aí a gente está em média de 4 e 5 arrobas de produção, tá? De produção anual por hectare. E aí tem gente produzindo 58 arrobas, 70 arrobas por hectare ano. Então a gente está muito aquém das fazendas tops do Brasil. E estamos também abaixo do que a gente pode conseguir. Um erro muito comum, tá? Simples de fazer, que você não vai gastar nada para implementar. O que você vai gastar é apenas, se você é técnico, articular com o produtor, tá? Instigar ele a ele ter essa consciência que é preciso fazer isso com relação à altura de entrada e à altura de saída. É algo bem simples que a gente pode fazer, implementar a qualquer momento sem nenhum gasto adicional, tá? Apenas treinando uma pessoa para fazer esse monitoramento. E aí você pode começar com a régua, pode começar colocando estacas e pintar estacas com altura de entrada e altura de saída. E aí treinando essa pessoa no olho, tá? Para ela ter uma noção maior
dessa pastagem, se está na hora de colocar os animais, se não está. E aí a gente pode estar controlando a altura de entrada e a altura de saída. E a gente viu na live de pastejo, que vocês podem acompanhar lá no YouTube, certo? Manejo de pastagem, porque é importante deixar a altura de entrada e a altura de saída dos animais, do pasto, desculpa. Outro erro bastante comum, a gente está chegando na seca agora, e um dos erros que eu elenquei aqui foi o diferimento. Hoje eu até estava trabalhando, como eu postei aqui na página, e aí no caminho a gente conversou sobre isso, sobre diferimento. Pessoal, muitas pessoas que fazem diferimento fazem de forma errada, essa é a verdade. Por quê? Porque vedam as pastagens tudo, a parte chuvosa, certo? Isso acontece bastante aqui na minha região, as pessoas fecham toda a parte, a pastagem toda, tem período chuvoso, e aí fica uma pastagem de talo enorme, tá? Ela passa seu ponto ótimo de colheita, ela fica com relação folha como bem maior do que a gente espera, tá? Bem menor no caso, desculpa, tem que ser maior, e a gente tem nesse caso uma maior relação folha como. Pronto, relação folha como. Então tem que ser mais folha, mas como tem que ser maior, isso mesmo. E aí as pessoas vedam, a gente sabe que quanto maior o tempo que você veda essa pastagem, menor a qualidade na hora da colheita. E aí você tem que deixar aí que essa pastagem, você tem que aproveitar todo o período chuvoso, e aí 40, 50 dias antes de encerrar o período chuvoso, você veda a pastagem para utilizar no período seco. Por quê? Porque ela vai ter uma porcentagem de folhas muito maior do que se você tivesse fechado o período todo, tá? Não vai ser uma planta que vai crescer o talo, vai senescer a parte basal, e aí vai ser uma planta muito mais nutritiva. Vai ser seca? Vai ser uma planta com quantidade de folhas muito maior, e é o que a gente precisa ofertar para os nossos animais, são folhas e não talo, tá? Seguindo esse mesmo raciocínio, tá? A gente vem para outro erro bastante comum que a gente encontra, que é o ajuste na lotação. Muitas vezes a gente chega em pastagens, em propriedades que tem o pasto que está subpastejado e está superpastejado. A gente tem muito essa realidade. O que é um superpastejo? Tem muitos animais numa área que não suporta aquela quantidade. E aí o subpastejo seria uma área que tem poucos animais. Trocando em miúdos, é isso aqui, tá? E aí a gente precisa fazer um cálculo para ter essa noção de quanto está produzindo. Aí eu posso fazer tanto na matéria seca como na matéria natural. Matéria seca é algo mais preciso que a gente tem, mas a gente pode sim fazer na matéria natural, caso você tenha uma dificuldade de fazer a matéria seca, tá? Eu jogo um quadrado de dimensão conhecida, tá? Na área, faço uma amostragem dessa área, e aí eu vejo a produção, e aí eu vejo quanto que eu posso colocar, quanto que eu posso colher dali. Aí tem muita gente que fala de cortar rente ao solo, mas se você já vai, o animal não vai cortar rente ao solo, e isso não é interessante você fazer isso. Caso ocorra, vários motivos pode acontecer isso, ou por erro de manejo, ou por falta de opção, tá? Isso pode acontecer, mas não é o ideal. E aí você faz já na altura de saída dos animais, certo? Para ter essa noção mais precisa. Então eu simulo um pastejo ali naquela área, tá? Outra coisa bastante comum também que a gente tem observado é com relação à aplicação de nitrogênio, tá, pessoal? Por quê? Nitrogênio ele é aproveitado quando a planta tem folha, tá? E já vi muitas pessoas, e isso a literatura mostra, não é eu que estou falando, tá? A literatura são pesquisas, são universidades, são pesquisadores, entidades que fazem pesquisa. E aí eu repito mais uma vez, fazenda não é local de testar, é local de ganhar dinheiro, tá? É uma empresa. E aí a gente chega nesse ponto que as pessoas colocam nitrogênio quando a planta não está realizando fotossíntese ainda, não tem esse aproveitamento, tá, do nitrogênio. E o nitrogênio a gente sabe que é muito volátil, então você joga
A planta tem um tempo menor com relação aos outros nutrientes para estar absorvendo aquele nitrogênio. E aí quanto mais a gente puder estar fracionando esse nitrogênio, essa aplicação, essa recomendação durante um ano, melhor ainda, tá? Posso colocar a cada pastejo, e aí 2, 3, 4 vezes a gente tem vários trabalhos com relação a isso, tá? Não estou fazendo recomendação aqui, tá? Só para ficar claro, não estou fazendo recomendação, mas é o que a gente encontra na literatura, é o que a gente emprega de tecnologia nas fazendas e o que tem dado muito certo, tá? Em pastejo eu acho que é isso, tá? Que a gente tem para apontar de erro. Caso você tenha algum erro que você acha comum no pastejo, pode colocar aqui que a gente comenta, tá? Sem problema. A live aqui não é engessada para deixar a pergunta para o final. Você pode colocar sua pergunta que a gente vai responder na medida que for aparecendo, tá certo? Acho que pastagem é isso. Eu acho que não tenho mais nada aqui para colocar para vocês. Primeiro pastejo, a gente falou muito na live de manejo de pastagem. Eu acho que não vou voltar a falar aqui. Ajuste de lotação. Definição do número de piquetes, pessoal. Uma coisa também que a gente também não... que a gente vê muito as pessoas errando, tá? É a definição do número de piquetes que você vai adotar na propriedade. E aí eu tenho que levar fatores como a espécie forrageira que eu vou adotar, o manejo de adubação que eu vou empregar nessa fazenda e qual vai ser a minha produção de forragem, certo? De acordo com todo esse manejo que eu falei anteriormente. Quantos dias eu preciso dar descanso para o meu capim? Cada capim tem o seu período de descanso. E aí isso pode variar de acordo com o solo ou com a adubação que você coloca nesse solo, tá? Para esse capim estar aproveitando. O ideal é um dia de pastejo, tá? O ideal, o ótimo é o um dia de pastejo. Por quê? Porque o animal vem, faz a desfolha daquele capim e aí ele já vai emitir brotos, tá? Você tem a foto mas na página, mas faz muito tempo que eu postei, a gente fazendo um corte, um experimento de mombaça, que a gente cortava e aí meia hora depois já tinha 2 dedos que já estavam crescendo, tá? Já estava vendo o crescimento porque tinha água e tinha adubo ali naquela pastagem. E aí o que seria ideal? Um dia de pastejo, mas a gente sabe que isso muitas das vezes não é economicamente viável, tá? O benefício, o custo disso aí não é interessante. A gente vai para 3 dias, 4 dias, mas não superando aí 5 dias, 6 dias não é interessante. Por quê? Porque vai ter rebrota, o animal está em cima e vai estar comendo aquela rebrota da planta. E aí pode causar uma erosão. Aplicação de N, então a gente falou, só anotar aqui mais uma coisa que a gente falou. Foi... Pronto, anotei aqui. Pessoal, vocês que estão entrando, a live hoje é sobre erros comuns na pecuária. E se você tiver alguma dúvida, alguma colaboração aqui com a nossa live, pode mandar, tá? Que a gente faz o comentário aqui, sem problema. A gente já falou sobre pastejo, tá? Altura de entrada, altura de saída, diferimento, ajuste de lotação, aplicação de nitrogênio e número de piquetes. Agora a gente vai um pouco para a área da nutrição, tá? É um pouco da área da nutrição, é a área que eu trabalho também bastante, fazendo dieta para animais com diferentes objetivos. E a gente vai falar um pouco da nutrição, o que a gente vê de errado nisso. Primeiro, erro comum, tá? Alimentar e nutrir. É um erro comum que a gente encontra. Muitas pessoas alimentam e muitas pessoas nutrem. Poucas pessoas nutrem, desculpa. Por quê? Nutrir, você vai fornecer àquele animal condições para um determinado objetivo. Alimentar é fornecer alimento. Certo? Basicamente isso. E aí muitas pessoas alimentam, muitas pessoas nutrem, muitas pessoas não fazem esse balanceamento da dieta, não buscam um técnico, não buscam uma pessoa especializada, não compram uma ração, um concentrado de pessoas idôneas, tá? De empresas idôneas, para estar nutrindo seus animais. Planejamento alimentar. E aí a gente puxa também um pouco da pastagem. O que acontece muito na minha região aqui é pecuarista que tem memória curta, tá? Infelizmente é o que acontece.
Por quê? Porque todo ano tem seca, todo ano tem restrição hídrica, tá? Tem escassez de alimento e todo ano é a mesma coisa. Todo ano acontece isso. Algumas pessoas não têm condição, tá? Não tem escolaridade, não tem um poder aquisitivo. E muitas vezes isso não é levado em consideração, mas muitas vezes dependendo da quantidade de animais que você tem na propriedade. Mas eu acredito que é melhor você criar com a capacidade que você tem do que criar mais e não poder criar, tá? E tá colocando esses animais em estresse e em condições que não são interessantes, tá? E aí, planejamento alimentar, você tem que saber que você vai ter animais em determinado período do ano. Em tempos você vai poder ter mais animais, e aí você tem que se planejar. Se você é fazenda de cria, você tem que saber que depois de 9 meses vai nascer bezerro. E aí eu vou trabalhar com a taxa de porcentagem, vai morrer tantos bezerros, a taxa de mortalidade, e aí eu vou ter tantos bezerros comendo durante aí 5, 6, 7, 8 meses na fazenda. Então eu vou dobrar a minha lotação, tá? Daquelas vacas que estão prenhas, mas tem as vacas também que a gente sabe que é animais que não emprenham, e muitos fazendeiros, puxando mais um gatilho, um gancho aqui, muitas pessoas não descartam esses animais, ficam com matrizes que não dão dinheiro, tá? Que não dão retorno financeiro para a fazenda, aí 1, 2, 3 estação de monta, certo? Planejamento alimentar, água, tá? Nutrição, fornecimento de água também é nutrir o animal. A gente sabe que, e se não sabe, vai saber agora, que para cada quilo de matéria seca, o animal ingere 3 litros de água. Basicamente isso. A gente vai ter uma oscilação aí devido à temperatura, tá? Que isso vai oscilar o consumo de água, mas basicamente é esses 3 litros para cada quilo de matéria seca consumida. E aí, se eu tenho uma restrição hídrica, o animal não vai consumir, não vai ter digamos, apetite para consumir. Por quê? Você já imaginou consumindo um alimento, digamos, um salgado, e aí chega a determinado momento que você quer beber água, e aí se você tiver um refrigerante, alguma coisa, algum líquido ali para tá bebendo, tá? Matando essa sede que o cloreto de sódio causa. Só ler uma coisa aqui, peraí. Vamos lá. A sede, né, que o sódio causa na pessoa, e aí você para de consumir. Isso ocorre com os animais também. E aí você tem que ter água de qualidade, uma água que você consiga olhar para ela e ter prazer de olhar para aquela água, não é aquela água suja, é uma água que você pode e tem coragem de lavar o seu rosto ou beber, tá? Muita gente fala em beber, mas lavar o rosto já tá bom demais. Uma água que você olha para ela e consegue lavar o rosto, é uma água boa, uma água limpa que você consegue, não sendo, digamos, tem pessoas que têm coragem de lavar o rosto em outras águas, mas a gente sabe que é uma água cristalina, uma água limpa, inodora. E aí tem uma pergunta aqui do Diego Martins: qual a minha especialização em ovinocultura? Especialização eu não tenho, tá, em ovinocultura. A gente fez alguns cursos aí a decorrer da graduação, depois da graduação, depois de formado, a gente fez alguns cursos e já trabalhei com ovinos, tá? Tanto em confinamento como em experimento, a gente tem uma certa experiência com ovinos. Josenildo entrando aí, boa noite, Josenildo. A gente parou aqui em água, e aí a gente vai para outra parte que é a limpeza, né? Falou da limpeza, e a gente vai para outra parte que é a distância. Distância, pessoal, muitas pessoas erram nisso. Deixam, digamos, só um local para esses animais estarem bebendo, consumindo água, e aí o animal tem que rodar o pasto todo, a propriedade toda, para estar indo consumir essa água. E aí ele não vai fazer isso, tá, pessoal? Ele vai beber quando ele tiver, digamos, com a sede extrema. Ele não vai estar lá em toda hora, rodar a propriedade todinha, tá lá no final da propriedade e voltar para beber. Isso é um erro bastante comum. E aí, qual a distância ideal, pessoal? Muita gente trabalha aí, e é o que eu trabalho hoje, com 250 metros. Eu gosto muito dessa distância. Por quê? Porque é uma distância relativamente longe, mas que não agrava tanto os animais.
E aí a gente trabalha com essa distância de 250 metros. Mas o máximo aí 400, 800 metros. Máximo. Mas aí se você tiver um objetivo na fazenda, a cada metro que esse animal caminhar, ele vai estar gastando energia. E aí ele vai estar... O que ele poderia estar direcionando para ganho de peso, ele vai direcionar para caminhar. Então você não quer um velocista, você quer um animal que ganhe peso. Pelo menos eu suponho aqui, certo? Alimentar diferentes categorias com a mesma dieta, certo? E aí eu vou para a tela do meu computador aqui. Acho que eu tenho aqui na tela do meu computador. Deixa eu só buscar aqui para mostrar para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, mas eu vou já mostrar para vocês aqui na tela do computador exigência, tá? Exigência dos animais. E aí, pessoal, eu trabalho com o Excel para fazer formulação, para gestão de fazenda. Eu trabalho com o Excel, tá? Ele me permite fazer tudo, tá? Tudo que eu precisei até hoje, o Excel me sanou. Gera relatório, faz tudo isso. Deixa eu só voltar para cá e mudar aqui a câmera. Pronto. Vou só virar aqui para ficar melhor para vocês observarem. A gente tem aqui dois animais, tá? Com peso de 200 e 400 gramas, 400 quilos, desculpa. Ganho médio diário, eu coloquei o mesmo ganho, tá? O consumo de matéria seca para esses ganhos foram esses aqui para cada animal, certo? A porcentagem de exigência aqui em proteína bruta foi essa para o animal de 200 quilos, tá? 11,58 e 11,09 para o animal de 400 quilos. Você pode ver aqui que a porcentagem na dieta desse animal é muito maior, tá? Mas a gente sabe aqui, ó, como esse animal come mais, a quantidade aqui fica maior, certo? Mas se o animal tem 200 quilos, o outro tem 400 quilos, tinha que dobrar a proteína, não era isso? Mas não é isso que acontece. O animal mais jovem ele tem necessidades maiores em proteína porque ele está em desenvolvimento muscular. Então ele precisa de mais proteína para ter esse desenvolvimento. E a gente vê aqui a exigência desse animal. O animal de 200 kg come 0,549 kg de proteína bruta. E o outro aqui 0,838 kg de proteína bruta, tá? E aí dá 500 gramas e 800 gramas dia por animal. E aí se a gente mudar aqui fornecendo uma ração, um concentrado que eu estou fornecendo para esse animal de 400 quilos, para o animal de 200 quilos, ele vai ficar com déficit, tá? E aqui ele ficou 526 e é para ele consumir 549, certo? Um animal aqui de 400 quilos que ele vai consumir a ração, o concentrado, para esse animal de 200 quilos, atendendo essa exigência, ele vai estar aqui, ó, com excedente de proteína. Então ele vai gastar para expelir essa proteína aqui. Por quê? Porque não tem energia para suprir isso aqui, para suprir essa metabolização da proteína, para converter em quilos. Então ele vai gastar para expelir esse excesso de proteína aqui, digamos que a gente tem. E aí a gente chega, acho que expliquei bem, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. O que a gente tem, pessoal? O que a gente tem nesse exemplo aqui? Que se eu fornecer uma ração de de um animal mais jovem para um animal adulto, esse animal não vai ter o desempenho esperado. Por quê? Porque no animal adulto a gente quer que ele cresça, encha a carcaça, tá? Cresça não, desculpa. Encha a carcaça e deposite gordura para fazer o acabamento para a gente vender para o frigorífico, certo? E aí precisa de uma quantidade de energia maior para isso, certo? Agora, quando a gente vai para o animal jovem, ele precisa de mais proteína para ter desenvolvimento. Ele não precisa de muita energia para essa energia ser um excedente e depositar gordura. Eu vou prejudicar o desenvolvimento do meu animal, tá? É que a gente fala muito aqui, não embolotar o animal. Eu não vou vender, para que eu vou engordar esse animal? Aquela gordura em excesso não vai ser nenhuma vantagem para mim, tá? Para mim como pecuarista, como criador de gado. E aí, se eu fornecer uma ração de um animal adulto para um animal jovem, eu não vou fornecer uma condição para esse animal ter um crescimento de
ficamos saudável, certo? Então também vai ter uma quantidade de energia maior e esse animal vai depositar gordura. Eu coloquei o exemplo aqui só da proteína, mas a gente pode depois fazer para energia. A gente sabe que o animal mais velho ele tem uma mantência maior do que o animal mais jovem. E aí, para depositar gordura, ele precisa de uma quantidade de energia maior, certo? E aí, seguindo na linha de nutrição, a gente vem não fazer adaptação, que é um erro bastante comum que ocorre nas propriedades. Vai fornecer 1% do peso vivo de concentrado, tá? 1% do peso vivo, então é metade do consumo, é 50%. Então se você chegar e já colocar aquela dieta, aquele concentrado de uma vez para aqueles animais sem fazer adaptação, vai ter problema de distúrbios metabólicos, tá? Vai ter problema na nutrição desses animais, no rumen desses animais vai ter problema, e aí você vai perder aí 15 dias, 20 dias para recuperar esses animais. E tem casos que esses animais morrem, tá? Sem falar esses casos que aí você vai perder aí seu lucro da propriedade. Espaço de coxo adequado, pessoal. Se eu vou fornecer uma dieta de alto consumo e eu tenho um coxo para dieta de baixo consumo, os animais não vão ganhar o peso esperado, tá? Não vão ganhar o peso esperado. Isso eu já vi em fazenda, isso eu já vi em experimento, e isso é um fato. Os animais não ganham peso, tá? Os animais não ganham peso. E outro fator que ocorre é uma disparidade maior do lote. Por quê? Porque eu tenho um animal dominante e um animal dominado. O animal dominante vai chegar no coxo. E aí vocês que trabalham com pecuária também, que observam a pecuária, que tem algum convívio com a pecuária, vão saber do que eu estou falando. Você chega no coxo, tem aquele animal mais que briga, que toma espaço do outro. Quando ele chega, os outros já ficam ali acuados, com medo, e já sai dali, ou ele vai empurra aqueles outros animais e começa a consumir. Se não tem uma restrição naquela dieta, esse animal vai consumir até quando ele conseguir, certo? Comprar ingredientes tendo substitutos na fazenda. E aqui é um erro não só de pecuaristas, mas de técnicos também. Chega na propriedade e aí diz: para fazer seu suplemento você precisa disso, disso e disso, sem nem olhar a propriedade. Pessoal, isso é um erro que gera prejuízo. Por quê? Porque eu posso ter algo na minha fazenda que eu posso utilizar, e aí é muito comum aqui ter farinhada, e a gente tem aquela raspa da mandioca, da casca da mandioca, e aí aquilo pode ser utilizado. E aí se eu tiver na minha propriedade aquilo, já vou começar a implementar um manejo mais tecnológico, e tenho aquilo e não utilizo, aquilo ali está parado, mas aquilo ali eu tive um gasto para produzir aquilo, tá? Eu contratei pessoas, eu tive um gasto para estar tendo aquele alimento, e se eu não vou utilizar, é um gasto desnecessário. Danilo, a live fica salva assim, não aqui no Instagram, tá? Eu compartilho ela no Stories, salvo a live e depois compartilho no nosso canal no YouTube. E aí, pessoal, se você quiser acompanhar nosso canal no YouTube, é só entrar no nosso perfil, na Zoocampo, tá? Clica, vai no perfil, tem um link, é só você entrar e você vai chegar no nosso canal. Lá tem vários vídeos falando sobre capineira, tá? Foi um projeto que eu iniciei, mas não teve como continuar o desenvolvimento dele. Mas tá lá como formar uma capineira e tá o resultado final, certo? Espaço de coxo adequado a gente falou, comprar ingredientes falou também, certo? E agora a gente vai para finalizar a live, 34 minutos, é mais ou menos isso que a gente esperava. Justamente, por isso a importância do planejamento e observação antes da tomada de decisão. Justamente, tudo é planejado. Se você não planeja, você não diminui o risco, tá? E aí, um exemplo bem simples é você fazer uma viagem. Se você não sabe para onde vai, se você vai entrar no carro, vou para tal lugar, então tal lugar tem tantos quilômetros, vou precisar de tantos litros de gasolina para isso. Se eu vou sair, não sei para onde eu vou só sair, e aí no meio do caminho eu vou para outro lugar, paro em outro local, deixo o carro ligado, e aí já foge do meu planejamento ou não, tá? Se isso for sem planejamento, e aí eu não consigo chegar ao meu destino com aquela quantidade de combustível que eu pensava. Gestão, tá? Fala de pessoas.
é um tema que não tem as fazendas, digamos assim. Não tem. Poucas fazendas olham para as pessoas como recursos humanos que podem transformar sua propriedade em uma propriedade lucrativa, certo? Ou em uma propriedade que obtenha mais lucro do que ela está obtendo hoje. Se não tem uma equipe enganjada com aquilo, uma equipe que na hora que o dono chega já fica acuado, com medo, não fala, não dá opinião. Se acontece uma coisa na fazenda, ninguém quer ligar para o dono. Por quê? Porque na hora que o dono vai atender, ele vai dizer: é culpa de vocês, vai falar todo aquele sermão. E ninguém quer ligar, tá? Ninguém quer ligar. Quando acontece isso, ninguém quer ligar. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais corajosa, a pessoa mais... Ninguém quer ligar. Não estou dizendo que você não vai ligar, mas que você quer ligar, você não vai querer, certo? E aí eu tenho que ter um líder, não um chefe. Por quê? Porque se eu tiver um líder, ele vai dizer: qual foi o problema, como foi que começou, como a gente pode resolver. E aí ele vai pensar junto com aquelas pessoas para resolver e não colocar a culpa nelas, tá? Então, se acontecer um problema é porque a gente não pensou naquele problema antes e planejou para aquele problema não acontecer. Muitas coisas acontecem, tá? E aí a gente sabe que em fazendas que tem um tempo maior de funcionamento, alguns erros não acontecem mais que acontecem em fazendas pequenas. Por quê? Porque as pessoas criaram experiência para determinados acontecimentos, determinados erros, e aí elas não cometem mais, elas se planejam para aquilo. Pessoas certas, pessoal. Tenham sempre pessoas certas para o cargo. Uma pessoa vai mexer com animais, com bovinos, porque gosta? Não, porque tá ali. Isso é um pré-requisito, sim, isso é um pré-requisito. Mas se eu chego numa propriedade e vou contratar mão de obra, essa pessoa: você trabalha com animais há quanto tempo? E aí a pessoa: desde que eu nasci eu trabalho com animais, há 30 anos eu trabalho com animais. E essa pessoa tem vício, tá? Essa pessoa tem vício. Ela fazia do jeito dela. E aí agora ela vai ter que se adequar ao novo jeito. E aí a gente sempre pensa em pessoas proativas, mas pessoas que seguem uma linha de raciocínio de acordo com a da fazenda. E para isso a fazenda tem que ter objetivos claros de onde ela quer chegar, para o colaborador se identificar com aquela fazenda e buscar um trabalho na fazenda, certo? Você tem mais pessoas. E aí a gente entra na parte de ter um líder, ter uma fazenda que paga bom salário aos funcionários, tá? Para essa fazenda ser uma referência. Sempre tem naquela região uma fazenda que todo mundo quer trabalhar. Por quê? Porque lá o chefe é bom, porque lá o salário é bom, porque lá as pessoas são bem tratadas, as pessoas são ouvidas, tá? Tem o poder de dar opinião na fazenda, conhece. Você chega para um capataz da fazenda, a pessoa que está ajeitando a cerca, mas ela sabe qual é o objetivo daquela propriedade. Então aqui a gente engorda animais tantas gramas dias. Por quê? Porque o objetivo é esse. E aí a gente teve uma live só sobre planejamento, tá? A gente não vai aprofundar mais nisso. Treinamento, pessoal. Pior do que ter um funcionário ruim é o funcionário ruim permanecer na fazenda. Por quê? Porque eu não tive a consciência de treinar esse pessoal para fazer determinada coisa. E aí, se você chega numa propriedade que tem uma cultura diferente e você quer implementar uma nova tecnologia, você tem que ensinar essas pessoas, treinar essas pessoas para essa nova tecnologia. Para você pode ser fácil, porque você já emprega essa tecnologia de forma cotidiana, mas para as pessoas que vão chegar novamente, e aí a gente chega num ponto aqui, ler livro. Para algumas pessoas é muito fácil ler livro, chega num livro, lê um livro todinho. Outras pessoas não. E aí eu chego para muitas pessoas que não têm esse hábito de leitura, e aí vou empregar esse hábito de leitura, eu tenho que trabalhar tudo aquilo, treinar essas pessoas para ter gosto pela leitura. E aí a mesma coisa é na pecuária. Gosto para não estar batendo nos animais, na hora de embarque para o frigorífico, não estar machucando esses animais, para não ter perda em carcaça. Uma coisa besta que não era mais para acontecer, tá? Não era mais para acontecer perda de carcaça por machucado antes do abate. E a gente também tem muito problema no frigorífico, no desembarque e na mantença desses animais. Tem muito problema, muita carcaça é perdida. Treinamentos, delegar funções. Vocês vão concordar comigo que é muito diferente de eu chegar em uma fazenda e dizer assim:
isso aqui precisa ser feito. Fica muito vago, não fica? E eu delegar a função. Seu João, você vai fazer isso daqui, tá? A gente precisa fazer isso aqui, então eu vou responsabilizar você, você é a pessoa mais adequada para fazer essa função, e aí a gente vai precisar isso para a próxima semana. Eu preciso que você me entregue a tal dia. E aí essa pessoa vai falar se é possível ou não, tá? Vai ter essa conversa, e aí vocês vão programar. Então quando você chegar na fazenda, você vai atrás dessa pessoa para saber como foi feito o serviço e tal, e se foi feito. Mas isso é muito mais fácil do que eu chegar na fazenda e dizer isso precisa ser feito. Por quê? Porque vai ter várias pessoas escutando, e aí tem que ter pessoa muito ativa para estar escutando aquilo e precisa ser feito, vou lá fazer. Certo? Dados financeiros e desempenho. Muita gente não anota. E aí se eu não sei onde eu quero chegar, se eu não sei o que eu quero ganhar na fazenda, isso fica muito difícil. Eu não tenho um dado padrão, eu não tenho um panorama na fazenda. E aí se eu quero chegar a ganhar 10 arrobas por hectare por ano, então ter tantos animais ganhando tantos pesos, tanto gramas por dia, para chegar nesse objetivo. Mas se eu só quero ter animais na fazenda, o colaborador não vai saber onde eu quero chegar. E aí se um dia faltar, digamos, sal, ele não vai ligar para a fazenda, faltou hoje, está de noite, está tarde, e aí eu não vou ligar para o dono para incomodar, amanhã a gente liga e hoje os animais ficam sem comer, não vão morrer. Basicamente isso que acontece. Fornecimento de coxo em parte distante. Muitas vezes o colaborador fura o pneu do trator, acontece alguma coisa, quebra uma cerca, ele tem que ajeitar, e aí chega no final da tarde, ele não chegou no último piquete ainda, está um pouco distante, e aí ele diz, deixa esse hoje sem fornecer, amanhã a gente fornece, certo? Mas se eu tenho uma equipe que sabe onde eu quero chegar, que os animais têm que ganhar 700 gramas por dia, mas para isso tem que consumir o suplemento, tem que consumir o pasto, tem que ter água de qualidade, chegou digamos, à tarde, no final da tarde, os meus colaboradores da fazenda vão saber que se eu não ir lá naquele local, fornecer o sal, fornecer o suplemento, limpar o bebedouro, esses animais não vão ganhar os 700 gramas de hoje. E aí se os animais ganharem mais ou menos a metade disso, amanhã eu tenho que ganhar 700 gramas, mais a metade de hoje. Aí vai dar 1 kg e 5 gramas, certo? 1 kg e 50 gramas, desculpa. E aí é mais ou menos isso que a gente tinha para montar de erro. Se vocês tiverem alguma contribuição, fiquem à vontade, tá? A gente está aqui aberto para conversar com vocês. A gente tem